Prazer, História. Nós vamos falar nesse vídeo um pouquinho sobre o projeto de branqueamento da população brasileira, empreendido pelas autoridades e por classes hegemônicas de nossa sociedade durante o século XIX. Em que consistia essa ideia de branquear a população brasileira? É importante lembrar que no século XIX havia três grandes correntes filosóficas que vão mudar o mundo inteiramente. Tudo que nós pensamos hoje, tudo que nós fazemos hoje, todos os nossos valores hoje, diferem daquilo que acontecia no século XIX em razão dessas três pessoas. Não tanto em razão do século XIX, mas principalmente dos séculos anteriores, 17 e 18, desde que começou o movimento iluminista até essas três pessoas aparecerem, que são Charles Darwin, Freud, Sigmund Freud, e a terceira pessoa vai ser, além desses dois, Freud cuidando da psicanálise, Charles Darwin da evolução e Karl Marx, que vai trazer uma nova forma de entender a sociologia, nova forma de entender a história. Mas essas três pessoas, as suas ideias tiveram assim alguns desvios, algumas que a gente chama comumente de deturpações. E uma dessas deturpações foi o chamado darwinismo social. O que era o darwinismo social? Era o conjunto de ideias que foram desenvolvidas tendo como argumento, como pretexto, a teoria evolucionista de Charles Darwin, de que havia entre os seres humanos espécies superiores a outras. Assim, acreditava-se que o homem branco, o caucasiano, era um homem de primeira classe. O negro seria um homem de terceira ou quarta classe, o negroide, o afrodescendente. Como a população brasileira de negros ainda era muito grande devido à escravidão até por volta de 1870, então começou-se a pensar na hipótese de trazerem brancos para o Brasil para branquear a população brasileira. Acreditava-se que com o passar do tempo, a influência cultural, a influência étnica, a influência histórica do negro seria diluída, desapareceria. Então, o projeto de branquear a população brasileira consiste justamente nisso, em trazer muitos brancos para o Brasil. Neste momento, nessa ocasião, coincidiu este pensamento das elites econômicas, das elites governativas do Brasil, aquelas pessoas que se cercavam, de que se acercavam o rei, começaram a pensar na hipótese de trazer os brancos e coincide justamente com o momento em que a Europa está desenvolvendo um outro conceito também por lá, que é o conceito de população excedente, que são os brancos europeus indesejáveis. Por que eles são indesejáveis? Porque são muito pobres e porque alguns deles têm pensamentos em desconformidade com os pensamentos hegemônicos da Europa. Alguns deles adotaram o socialismo, outros adotaram o anarquismo, outros o comunismo e alguns até a social-democracia. E esses pensamentos não eram bem-vindos na Europa da época. Eles eram vistos, portanto, como uma ameaça. Então aí nós vamos ter a conjunção de dois interesses. As elites econômicas, intelectuais, filosóficas e governativas da Europa querendo se livrar do excedente populacional. As elites intelectuais, econômicas e governativas do Brasil querendo atrair essa mão de obra branca. Então a gente tem nas últimas 3 décadas, muito especialmente nos últimos 25 anos do século XIX, um intenso fluxo migratório, muitas pessoas vindo da Europa para o Brasil, sobretudo italianos e alemães. Por que justamente italianos e alemães? Mais tarde, no decorrer do estudo de história deste ano, você vai verificar que houve um processo na Europa chamado unificações
tardias. Eram países fragmentados em vários pedacinhos e que se uniram em um só. Por exemplo, a Alemanha era dividida em 39 países. A Alemanha é menor que o estado do Pará, mas era dividida em 39 países diferentes. E desses 39, havia 2 países também subdivididos internamente. Ou seja, na prática, a Alemanha era formada de 42 países. E a Itália, pequenininha, menor do que o Piauí, mas era dividida em 7 países diferentes. Então, esses países se unificaram, formaram um país só. E muitas pessoas de dentro do país, Itália e Alemanha, não aceitavam muito bem a ideia de unificação nacional lá na Europa. Por isso ser mais um argumento para você expulsar essas pessoas, essas parcelas da sociedade italiana e alemã que eram tidas por indesejáveis. São esses indesejáveis que vêm para o Brasil, que vêm para a Argentina, que vão para o Uruguai, para o Chile, para o México e muitos também para os Estados Unidos. Muito bem. Então o mito, o sonho era embranquecer o Brasil, porque eles achavam na época que o negro não era uma boa ideia. Tem até um filme muito interessante que você deveria assistir, o nome do filme é Django Livre. E nesse filme tem uma cena em que o ator Leonardo DiCaprio, que é um personagem do filme, ele faz um discurso da fenologia. E é uma fenologia que foi absorvida durante o século XIX, em que eles acreditavam que o negro dava traços físicos de que ele não podia prosperar. Então, por exemplo, os negros têm essa parte anterior do crânio maior do que a dos brancos. E qual era a explicação que se dava para isso? Nessa parte de trás, nessa parte posterior, falei anterior, mas é posterior, essa parte posterior do crânio, estão as partes do cérebro destinadas às habilidades físicas e à obediência e à disciplina. Então o negro foi feito, segundo essa teoria, o negro é muito bom em ter força física, em obedecer e fazer aquilo que se manda. Já o branco tem essa parte, essa sim, anterior, né? Essa parte anterior do branco é maior. E eles indicavam que aqui, no lado anterior direito, fica o lobo temporal, que é justamente a parte destinada a 3 funções: criatividade, raciocínio lógico e liderança. Então, o branco, como tem essa parte maior, isso quer dizer que o cérebro, o lobo temporal do branco é maior, então ele pode mandar. O negro tem a parte de trás da cabeça maior, ele deve obedecer. Essa era a ideia da fenologia pseudo-darwinista do século XIX. Foi assim que se construiu a ideia de que o Brasil precisava tirar os negros, se livrar da negritude, porque isso poderia fazer do Brasil um país atrasado.